Ele entra então na última volta com 40 enormes segundos de vantagem. Seria inclusive a primeira vitória de um carro desenhado por Adrian Newey em toda a história da Fórmula 1. E ao contornar lentamente o grampo, acenando para todo mundo, alegre e pimpão, a Williams apagou. O mundo, então, incrédulo, via Nigel Mansell ter um momento de Nigel Mansell e perder na última volta uma vitória considerada certa. Drama. E você está em Pequenas Grandes Histórias, sempre aqui no Splash & Go, uma história saborosa das pistas da Fórmula 1 ou não, desde que seja rapidinha, legal de contar e bacana de saber. Vamos lá. Mas antes, esse vídeo é patrocinado pela GP Parts, nossa parceira aqui do canal. Uma loja, um e-commerce especializado em peças e acessórios de primeiríssima linha, com tudo o que há de melhor das principais marcas que você vê nas pistas. Freios da Brembo, cintos, luvas e sapatilhas da Sabelt, rodas de Oze Racing, NK e BBS. E os filtros de ar da Sprint Filter, além de mais uma infinidade de peças e acessórios que você vai encontrar por lá. O site deles é fácil de navegar, tem tudo em até 10 vezes e dá sempre uma facilitada, não dá? Além de todos os itens por lá serem a pronta entrega, o que significa que instalar de dedos vão para o seu carro. Então, acabando aqui, confira o site da GP Parts que eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa para sua nave, beleza? Vamos lá. Era uma tarde ensolarada de 2 de junho de 1991. Depois de um começo de ano complicado com 3 abandonos e vindo a fazer os primeiros pontos com o segundo lugar na quarta etapa do campeonato, em Mônaco, Nigel Mansell parecia finalmente ter amarrado todas as pontas juntas, feito o carro durar até o final, não cometido nenhum erro de pilotagem e rumava decidido para sua primeira vitória naquela temporada. O carro da Williams até ali mostrava-se promissor, veloz e muito frágil, com quase nenhuma confiabilidade. Na cabeça deles, Ayrton Senna tinha vencido nos Estados Unidos, em Phoenix, no Brasil, em Interlagos, em San Marino, Imola e nas ruas de Monte Carlo. Mansell abandonou as 3 primeiras e foi só então, como eu comentei, marcar pontos pela primeira vez em Mônaco. E lá no Canadá, a pole tinha ficado com a outra Williams de Riccardo Patrese, mas Mansell resolveu isso logo na largada. Num dia muito quente e numa pista que é muito exigente, os adversários foram ficando pelo caminho. Ayrton Senna abandonou com problemas elétricos e depois Prost ficou pelo caminho com problemas de câmbio. Patrese tinha tido problemas e quando Mansell abre a última volta estava 40 segundos na frente do segundo colocado, Nelson Piquet com a Benetton. Mansell tinha passado as últimas 3 voltas acenando para o público e andando cada vez mais devagar. E a equipe no rádio falando para ele, presta atenção senão você vai se desconcentrar e cometer um erro. Quando então ele passa pela última vez pelo grampo do circuito da Ilha de Notre Dame, contorna devagarzinho, mais devagarzinho até do que de costume, acenando para a galera quando o carro então morre. A televisão, tanto brasileira como inglesa, se a gente conseguir, a gente coloca aqui as imagens. He's taking the hairpin very... He's stopping! Nigel Mansell, just a few hundred yards from the flag on the last lap. Incrédulas assistiam aquilo sem entender o que estava rolando. Mansell então bate a mão desconsolado no volante, sabendo antes de nós todos que ele tinha feito alguma besteira. E o FW14, carro que naquele final de semana tinha sobrado, fica então pelo caminho. Nelson Piquet estava tão distante, 40 segundos atrás, que a televisão tem dificuldade de localizá-lo percorrendo, agora ele líder, a última volta. Ele contorna o grampo, vê Nigel Mansell, já tinha sido avisado pelo rádio e diz, a gente não tem as imagens, que até acenou para o ex-arquirrival. Estava então adiada a primeira vitória de um carro de Adrian Newey na Fórmula 1. E Mansell chegou na garagem e, falando com a imprensa, inventando desculpas. Horas depois, a equipe solta um press release lacônico, deixando levemente seu piloto a descoberto, afirmando que não tinha encontrado nenhum problema elétrico no carro. Nos anos subsequentes, a gente descobriu o que aconteceu em entrevistas dadas por Adrian Newey e por Patrick Head. Carros de Fórmula 1 são feitos para andar em alta rotação e andar depressa. E aquela era a primeira Williams com câmbio semiautomático. Primeira vez para Patrick Head, primeira vez também para Newey. Eles tinham colocado uma bateria menor do que a necessária no carro, justamente para economizar peso, não imaginando que alguém fosse andar tanto tempo com o carro em baixa rotação. Lembre-se que nas 3 últimas voltas, e especialmente na última,
Mansell vinha mandando um salve pra galera. E aí o que aconteceu? Rodando a baixa rotação, o alternador não gerou carga necessária. A bateria, como eu comentei, era pequena e não tinha energia suficiente para suprir as necessidades do carro, enquanto o alternador não gerava o suficiente. E aí quando o Mansell passou devagarzinho pelo trecho do grampo, apagou tudo. E aí, sendo um carro de câmbio semiautomático, nem tinha como dar um tranco. E mesmo que desse, ele estava devagar, talvez tranco não resolvesse. Dentro da Williams, o clima foi de velório, afinal de contas, eles vinham lutando com problemas de confiabilidade. Justo no dia que o carro não quebra, o piloto dá conta de fazê-lo não chegar ao final. A primeira vitória de um carro de Newey estava então adiada e seria conquistada na corrida seguinte, no México, e não seria pelas mãos de Mansell. Ricardo Patrese que venceu aquela corrida. E o inglês então entrou para a história por ter jogado uma vitória na última volta fora, perdendo justamente para o seu maior algoz, Nelson Piquet, que inclusive venceria então naquele dia a sua última na Fórmula 1. Essa foi então mais uma pequena história do Splash and Go. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aqui nos próximos vídeos lá no Instagram, Twitter e TikTok do canal, onde tem bastante conteúdo diário. Os arrobas estão passando aqui embaixo. Valeu e aquele abraço!